O Egito, uma terra repleta de mistérios inumeráveis e fascinantes maravilhas. Sempre ocupou uma posição central no mundo, cativando o interesse ao longo dos séculos. Sua rica história, permeada de mitos e grandiosidade, tem sido uma poderosa fonte de atração para os historiadores, arqueólogos e entusiastas. Com os progressos tecnológicos recentes e investigações mais aprofundadas do seu passado, o Egito continua a intrigar e encantar. Seja bem-vindo ao canal. Ruínas antigas nos fascinam porque elas geralmente revelam o muito ou quão pouco conhecemos sobre o nosso passado. Descobrir uma cidade perdida ou localizar um monumento de pedra gigante pode alterar subitamente nossa compreensão da história da humanidade. O meu nome é Gustavo San e você está no Eu Quis Dizer. A revelação surpreendente dos túmulos de Saqqara, um avanço notável que deixou o mundo espantado. Saqqara é onde estão sepultados a maioria dos reis da primeira e segunda dinastia. A divulgação desses novos túmulos ressalta a incrível habilidade da arqueologia egípcia em nos surpreender e nos intrigar, tornando-se uma das descobertas mais recentes e marcantes no Egito. Saqqara desvendou uma abundância de informações que não apenas foram uma variedade de sepulturas, mas também representam um verdadeiro tesouro no campo da arqueologia. Localizada ao sul do Cairo, Saqqara tem sido um alvo de interesse arqueológico por séculos. No entanto, nada poderia ter preparado o mundo para a abrangência e o requintado detalhamento das descobertas que vieram à tona. Em 2020, os arqueólogos desenterraram mais de 100 caixões antigos em perfeito estado de preservação, alguns contendo múmias juntamente com estátuas, máscaras e amuletos de beleza e detalhes sem precedentes. A revelação mais surpreendente foi a descoberta de postos funerários datados de cerca de 2.500 anos, um achado que deixou todos chocados. Esses eixos, alguns dos quais mergulham tão profundamente quanto 40 pés no solo, foram preenchidos com caixões empilhados uns sobre os outros. Cada caixão é ricamente decorado e testemunha cuidadosamente selados das elaboradas práticas funerárias dos antigos egípcios. A descoberta do túmulo de Saqqara teve um impacto surpreendente global, reafirmando a atração atemporal do Egito na narrativa arqueológica. À medida que continuamos a desvendar mais tesouros ocultos do Egito, podemos compreender de forma mais clara essa civilização fascinante. Abidos Stargate. Uma recente descoberta que tem cativado o interesse de pesquisadores ao redor do mundo. Trata-se do suposto antigo Stargate, que seria um portal das estrelas localizado em Abidos, um dos sítios arqueológicos mais antigos e notáveis do Egito. Está situado no Alto Egito, a cerca de 10 quilômetros do rio Nilo. Ao longo do tempo, esse local desempenhou o papel de uma acrópole para o primeiro rei do Egito e, mais tarde, se tornou um ponto de peregrinação para o culto ao deus Osíris. Foi também o local onde eram realizadas cerimônias em homenagens aos reis da antiga civilização egípcia. A adição do conceito do Stargate ao cenário de Abidos traz uma aura enigmática ao significado desse local. Este suposto portal, assim chamado, é considerado uma entrada ou passagem para outros reinos ocultos dentro dos campos magnéticos da Terra e do espaço, pronta para transportar os viajantes para destinos além das limitações temporais existentes. O templo da cidade, conhecido como o Templo de Abidos, há muito tempo envolto em mistério, apresenta esculturas singulares em suas paredes que deixaram os egiptólogos perplexos, uma vez que essas esculturas não são encontradas em outros templos. Essas representações escultóricas têm gerado especulações sobre uma possível conexão do templo com outros mundos, alimentando as ideias em torno deste antigo Stargate. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nestes planetas. Como chegar lá? Especialistas acham que pode haver outro caminho. Um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. O Iraque é conhecido há muito tempo como o local de um dos Stargates mais antigos do planeta. Outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2.000 anos antes da ascensão do Império Inca. O portal do Stargate do Sol, na Bolívia, foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca.
no alto do Planalto Boliviano. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. As enigmáticas esculturas. Como se a presença de um suposto Stargate não fosse suficiente para despertar curiosidade e fascínio, as paredes do templo em Abidos estão decoradas com um conjunto de esculturas únicas e misteriosas. Essas esculturas se destacam proeminentemente em contraste com um conjunto bem documentário de hieróglifos egípcios. Estranhamente fora do contexto da antiga arte egípcia, essas esculturas desencadearam uma série de teorias que variam desde tecnologia avançada do passado até possíveis evidências de contato com seres extraterrestres. Essas representações são frequentemente mencionadas como o helicóptero de Abidos, devido à sua distinta semelhança com essa aeronave moderna. O painel também inclui o que aparentam ser representações de veículos contemporâneos, como um submarino e uma nave espacial, juntamente com outros símbolos de aparência futurista. Essas figuras apresentam uma curiosa falta de harmonia com o contexto geral dos relevos egípcios, desafiando a progressão cronológica da tecnologia estabelecida. Os egiptólogos sustentam que essas esculturas enigmáticas provavelmente são o resultado de instâncias de hieróglifos sobrepostos, onde o cartucho de um faraó foi substituído por seu sucessor. Esse efeito palimpsesto poderia ter gerado uma coincidência de símbolos que se assemelham a máquinas modernas. No entanto, essa teoria não foi capaz de suprimir o fascínio pelas esculturas. A sua semelhança com a tecnologia contemporânea permanece como algo estranho e intrigante. As investigações em torno dessas esculturas se inclinam para o território explorado por Erich von Däniken em seu inovador trabalho Carruagens dos Deuses, onde ele introduz a chamada teoria dos astronautas antigos. Nessa linha de pensamento, propõe-se que seres extraterrestres visitaram a Terra na antiguidade, exercendo influência sobre culturas, tecnologias e religiões. As esculturas de Abidos, quando vistas através dessa perspectiva, podem ser interpretadas como representações desses encontros. As esculturas de Abidos iluminam o fato inegável de que, ainda, há muito sobre essa civilização antiga que permanece evasivo e enigmático a cada nova descoberta. Cada artefato inexplicável nos impulsiona ainda mais na cativante busca pela compreensão dos mistérios do Egito. À medida que continuamos a nossa exploração, o passado grandioso e majestoso do Egito se desdobra diante de nós. As esculturas nas paredes do templo de Abidos permanecem como um enigma cativante, sugerindo segredos não revelados que aguardam ansiosamente para serem descobertos. O Templo de Sete I. Situado no empoeirado cenário dourado da antiga Abidos, este templo é um magnífico testemunho da grandeza passada do Egito, recebendo seu nome em homenagem ao faraó Sete I. A estrutura é uma representação poderosa da profunda devoção ao deus Osíris, uma figura essencial na mitologia egípcia ligada à morte, ressurreição e fertilidade. Erguido durante o reinado de Sete I e concluído por seu filho Ramsés II, o templo é uma afirmação impressionante do legado duradouro da civilização egípcia. O templo de Sete I é renomado por suas notáveis características arquitetônicas que desviam do design tradicional dos templos egípcios. Ele incorpora elementos de dois tipos de estruturas religiosas, o templo oculto e o templo funerário. Ao adentrar, os visitantes são recebidos por um espaçoso salão colunado conhecido como hipostilo, ornamentado com esculpidos e detalhados relevos, e a partir daí, segue-se uma sequência de capelas dedicadas a diversas divindades do panteão egípcio. Especial destaque é dado a uma capela dedicada a Osíris, onde cenas representam a morte e ressurreição das divindades. As paredes do templo são ricamente decoradas com relevos finamente trabalhados, exibindo um alto grau de habilidade e artesanato meticuloso. Esses relevos, notavelmente bem preservados, foram um testemunho duradouro das práticas religiosas e culturais, revelando uma fusão única de teologia e cosmologia. As cenas capturam rituais, mitos e alinhamentos celestiais relevantes para o culto de Osíris. Independentemente dos mistérios que envolvem o templo, ele se destaca inegavelmente pelo testemunho notável da incrível maestria artesanal da antiga civilização egípcia e sua intensa devoção ao divino. Juntamente com as enigmáticas esculturas e as especuladas conexões com o Stargate, o Templo de Sete I oferece uma fascinante compreensão sobre a vida e crenças dos antigos egípcios, pintando um quadro de uma civilização imersa em uma profunda compreensão da vida, morte e do cosmos.
Esta civilização continua a inspirar admiração e reverência ao longo das implacáveis passagens do tempo. Eu jamais ouvi algo parecido em toda a minha vida. Era como se o som de um porco e um macaco tivessem se fundido de forma bizarra. Nossas florestas, além de serem lar de animais selvagens, escondem criaturas que mal conseguimos imaginar. De criptídeos assustadores a descobertas surpreendentes. Se eu contasse, ninguém ia acreditar, mas tá bom. O que encontramos é nada menos que uma aberração. Prepare-se para adentrar esse cenário selvagem e acompanhar algumas das revelações mais inquietantes da selva. Vamos juntos explorar o desconhecido. Imagine caminhar pela selva e de repente se deparar com uma estátua de pedra com o rosto congelado em puro terror. Foi exatamente isso que aconteceu com um morador local, que inicialmente achou ser apenas um adereço criativo de Halloween. Ele tirou algumas fotos para postar nas redes sociais, mas o que os anciãos da cidade revelaram foi de arrepiar. Segundo eles, os espíritos da floresta transformam invasores em pedra como um aviso eterno. Agora, o mais assustador, essa figura sombria apareceu do nada, da noite para o dia, deixando todos com uma pergunta incômoda: quem será o próximo? Enquanto exploramos a natureza em busca de criaturas lendárias como Sasquatch ou seguimos histórias de skinwalkers, talvez os verdadeiros mistérios estejam escondidos à vista em animais que pensamos conhecer bem. Já ouviu falar do antílope dos olhos brilhantes? À primeira vista, parecia apenas um antílope se alimentando, mas havia algo estranho. Os olhos brilhavam de forma inquietante, como se houvesse algo sombrio por trás. Será que era apenas um efeito de visão noturna ou algo muito mais sinistro? E o que dizer da descoberta mais macabra? Caminhantes tropeçaram em algo que parecia uma carcaça bizarra. Tinha mãos humanoides e um corpo inchado, mas o rosto... Eu filmo a mão dele 5 dedos, igual de gente. Era algo que ninguém poderia descrever. À luz das tochas, os detalhes eram quase irreais. Essa criatura parecia uma mistura entre uma lenda e um pesadelo, levantando a possibilidade de experimentos secretos ou mesmo algo sobrenatural. Se eu contasse, ninguém ia acreditar. Agora imagine relaxar em casa, apenas para se deparar com um invasor inesperado, um híbrido grotesco de aranha. Louva a Deus e escorpião. Foi o que uma família enfrentou em uma noite aparentemente tranquila, enquanto a criatura rastejava pela sala de estar. Um verdadeiro pesadelo ambulante. E no litoral, uma descoberta ainda mais estranha. Entre as rochas, os moradores encontraram um ser com tentáculos que parecia desafiar a linha entre animal marinho e mamífero. Sem vida e em péssimo estado, essa criatura bizarra deixou todos perplexos, como se a biologia estivesse prestes a reescrever seus próprios limites. Até mesmo criaturas aparentemente fofas, como o Mippy, podem ter um lado obscuro. Imagine um ser com grandes olhos e pelagem macia, mas que carrega uma vibração perturbadora, como se tivesse saído direto de um experimento louco. Por fora, parece inofensivo, mas por dentro, quem sabe? Esses relatos nos lembram que o desconhecido está sempre à espreita, seja na floresta, no oceano, ou até mesmo em nossas próprias casas. Você está preparado para o que pode estar lá fora? Mas e se o horror tivesse uma pitada de curiosidade irresistível? Imagine encontrar algo como o lendário chupacabra, e não em um deserto remoto, mas bem no quintal de alguém. Um vídeo viral recentemente capturou uma criatura magra, estranha e totalmente arrepiante. Seus movimentos e aparência eram assustadoramente próximos aos relatos do chupacabra, deixando todo mundo se perguntando: será que ele voltou? Estaria à procura de algo? Sem uma análise científica detalhada, o mistério permanece. Mas uma coisa é certa: esse avistamento deixou muita gente olhando por cima do ombro. Agora pense nisso, um esqueleto de dinossauro encontrado perto de Tron. Um clipe curto e intrigante surgiu online.
mostrando ossos antigos, uma espinha longa e pernas finas e ósseas. O uploader jurava que era autêntico, talvez uma relíquia perdida da era dos dinossauros, mas sem especialistas para validar a descoberta ou qualquer relatório oficial. É difícil separar fato de ficção. Poderia ser um fóssil pré-histórico escondido à vista de todos, ou apenas uma obra de arte impressionante e bem posicionada. E por último, mas não menos intrigante, a Lula de Pinheiro. Um mistério que parece saído diretamente de um conto bizarro da natureza. Será que os segredos do mundo natural ainda têm surpresas capazes de desafiar nossa compreensão? Esses encontros nos deixam com mais perguntas do que respostas. E é exatamente isso que os torna tão fascinantes. Nas profundezas misteriosas da selva amazônica, os moradores relataram encontros com uma criatura que parecia saída diretamente de um pesadelo. Descrita como uma sombra viva, sua pele negra e oleosa brilhava de forma perturbadora, tornando-a ainda mais assustadora. Mas o que realmente arrepiava era a maneira como ela se movia. Em vez de deslizar pelo chão como a maioria dos animais da floresta, a criatura escalava árvores com braços longos e semelhantes a tentáculos, envolvendo-se nos galhos e desaparecendo na escuridão como se fosse parte dela. E não era só isso. Embora seu movimento fosse quase imperceptível, ela emitia um zumbido baixo, um som estranho que parecia paralisar qualquer um que o ouvisse. Apesar de ninguém ter sido atacado, o medo entre os moradores era palpável. Não muito longe dali, no coração da floresta no norte do Brasil, outro fenômeno deixou todos perplexos. Luzes brilhantes surgindo misteriosamente entre as árvores. Quando a gente passou lá, o menino chega, ela papai, ele passou, ele não espalha, ele não Pareciam dançar nas sombras, mas ninguém conseguia explicar de onde vinham ou o que poderiam ser. Fogo, criaturas desconhecidas ou algo muito além da nossa compreensão. Esses mistérios continuam a assombrar aqueles que vivem às margens do desconhecido. Essas foram algumas das descobertas mais perturbadoras capturadas em câmera nas profundezas das selvas. O que você acha? Será que estamos apenas arranhando a superfície de um mundo desconhecido? Ou há algo mais sombrio espreitando por trás das sombras? What the hell? O mundo está cheio de mistérios, e alguns são absolutamente assustadores. Criaturas estranhas, criptídeos sinistros e olhos brilhantes espreitando na escuridão. Esses encontros são incríveis demais para serem ignorados. Segure-se firme, porque vou te mostrar filmagens inacreditáveis de criptídeos. Se não tivessem sido registradas, ninguém jamais acreditaria. What is that? Em 2017, um vídeo arrepiante capturou um encontro estranho na floresta. Enquanto preparavam fogos de artifício, dois amigos foram surpreendidos por um grito agudo e gutural ecoando entre as árvores. Deixando os fogos de lado, decidiram investigar o som perturbador. Ao avançarem mais fundo na mata, congelaram de terror ao avistarem uma enorme figura branca. Era difícil dizer se era humano, animal ou algo completamente diferente. Em pânico ao ver o humanoide, eles fugiram, jogando um fogo de artifício na criatura em um ato de puro medo. Alguns espectadores especularam que poderia ser um pé grande, enquanto outros achavam que talvez fosse apenas uma pessoa desorientada perdida na floresta. Eles encontraram algo muito estranho, uma criatura enjaulada que parecia um humano deformado. Zoológicos são feitos para abrigar animais, mas essa coisa era diferente de tudo que se esperava ver. Um grupo de amigos visitando um zoológico na Romênia se deparou com um ser misterioso atrás das grades. Sua aparência era humanoide, careca, pele pálida e um comportamento completamente bizarro.
A visão assustou o grupo, que rapidamente recuou e decidiu deixar o zoológico, mas a aparição levantou ainda mais questões. Ninguém sabia o que era aquela criatura, ou se havia mais dela escondida em algum lugar. Seria um criptídeo ou algo ainda mais sombrio? O que você acha? Enquanto acampavam na floresta, um grupo de amigos percebeu algo estranho em seu acampamento. No momento em que avistaram, correram, mas um deles não percebeu o que estava acontecendo a tempo. De repente, ele sentiu algo logo atrás dele. O medo tomou conta e ele disparou para longe. Quando finalmente se virou para olhar, viu uma sombra dentro da barraca. Era a silhueta inconfundível de um skinwalker. Os amigos ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de testemunhar. O medo daquele encontro os acompanhou muito além daquela noite. Um fazendeiro caminhava por seus campos à noite quando notou um animal sentado silenciosamente na grama. A princípio pensou que fosse apenas um cachorro ou um gato, mas ao iluminar com a lanterna, percebeu que era algo muito diferente. Embora não tivesse certeza, parecia um skinwalker, ou talvez uma espécie rara e desconhecida. Seja o que for, certamente não deveria estar ali, deixando o fazendeiro inquieto com o que havia acabado de encontrar. Um homem caminhando perto de algumas plantações notou uma figura estranha emergindo da vegetação. Não era um animal comum, era muito maior, e seu formato era algo que ele jamais tinha visto antes. No mesmo instante, ele percebeu, era uma criatura criptídea. A visão estranha o deixou paralisado, sem saber o que fazer. Qualquer outra pessoa no lugar dele teria saído correndo. Um morador local caminhava pela floresta tarde da noite quando avistou uma visão aterrorizante. Atrás de uma árvore, uma criatura surgiu, com um rosto parecido com um crânio e um corpo magro e ossudo, sem carne, apenas ossos. A visão era assustadora, mas antes que ele pudesse processar o que estava vendo, a criatura se transformou diante de seus olhos em um lobo roxo. Foi apenas um instante, mas foi o suficiente para ele entender o que era um skinwalker. A criatura permaneceu nas sombras, sua presença perturbadora, deixando claro que fugir era a única opção, mas ele conseguiria escapar. Só o tempo dirá. Você já viu uma criatura com olhos brilhantes? Um vídeo estranho surgiu mostrando um ser pequeno, parecido com um dinossauro, espreitando atrás de uma janela. Ele não se movia, apenas ficou lá, encarando diretamente a câmera com olhos luminosos. A quietude quase antinatural dava a sensação de que estava esperando por alguém. O vídeo terminou abruptamente e ninguém sabe o que aconteceu depois. Que criatura era aquela? Ninguém tem certeza, mas deixou um mistério inquietante que ninguém conseguiu resolver. Enquanto fazia uma trilha por uma área montanhosa à noite, um excursionista viu algo inacreditável. No topo de um penhasco, uma criatura humanoide estava sentada, imóvel. A princípio, ele pensou que fosse apenas uma ilusão, mas ao olhar mais de perto, percebeu que estava errado. A criatura tinha asas e estava se alimentando de sua presa. Um calafrio percorreu seu corpo ao fazer a conexão. Isso era um criptídeo, algo que ele só havia ouvido falar em histórias. Apavorado, ele se virou e correu, sem ousar olhar para trás. Ele não sabia se a criatura o observava ou apenas esperava o momento certo para se mover. Um explorador entrou em uma casa abandonada, esperando descobrir seus segredos, mas o que encontrou foi algo longe do comum. Ele gravou uma criatura horrenda, uma besta negra com chifres, olhando diretamente para ele. Enquanto o homem recitava feitiços de proteção em sua língua, a criatura continuava a encará-lo. Então, ela começou a se mover. Sem pensar duas vezes, o explorador se virou e correu para salvar sua vida. Nas profundezas de uma caverna antiga, um explorador começou a ouvir vozes estranhas ecoando na escuridão. Conforme se aproximou, encontrou algo aterrorizante. Atrás das rochas, um ser esguio e estranho estava parado. Parecia um alienígena saído diretamente de um filme. Felizmente, a criatura não percebeu sua presença. Se tivesse notado, o desfecho poderia ter sido muito diferente. O vídeo deixa uma pergunta no ar: que outros segredos aquela caverna poderia esconder? E aquele ser era apenas um vislumbre de algo ainda mais assustador, escondido nas profundezas? Em outubro de 2023, imagens capturadas por uma câmera de trilha nas montanhas Apalaches foram divulgadas online, gerando medo e especulações. O primeiro vídeo mostrava duas criaturas humanoides extremamente magras rastejando no chão, uma delas carregando algo estranho na boca. No próximo frame, as criaturas passaram rapidamente, parecendo estar cientes da presença da
câmera, muitos acreditam que esses seres eram skinwalkers, espíritos metamorfos do folclore. Outros sugeriram que poderiam ser criptídeos, como o Reiki, ou até mesmo uma entidade completamente desconhecida, com o histórico de aparições bizarras nas montanhas Apalaches. Essa gravação só aumentou o mistério sobre o que realmente espreita naquela floresta. Tem alguém do lado de fora, e tem outro dentro da casa. Eles têm olhos enormes e estão olhando para nós. Um morador de Los Angeles avistou duas figuras estranhas em seu quintal. Uma delas media cerca de 2,5 metros de altura, enquanto a outra parecia já estar dentro da casa. Apavorado, ele imediatamente chamou a polícia e explicou a situação. Pelo que viu, as criaturas pareciam alienígenas, mas seus propósitos eram desconhecidos. Os policiais chegaram ao local, mas o que encontraram, ou se os seres ainda estavam lá, continua um mistério. O medo e a confusão daquela noite permanecem sem respostas. E assim, terminamos essa jornada por encontros que desafiam a lógica e a própria realidade. Mas será que essas foram apenas coincidências inexplicáveis ou sinais de algo muito maior escondido entre nós? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque o desconhecido está sempre à espreita. E quem sabe o que pode ser capturado na próxima filmagem? A verdade não espera, ela se revela. To call my home. Maybe I'm going to London. Gotta find someplace new. I'll move to a dump in a far